Olá, meus amados amigos que nos assistem pelo YouTube. Nós estamos começando uma nova série de estudo intitulado de Entendendo os Pontos Divergentes. Nessa série de estudo eu pretendo perambular com você por entre as páginas do Santo Livro de Deus, a Bíblia Sagrada, e obter algumas informações muito úteis para o nosso crescimento espiritual. O Entendendo os Pontos Divergentes traz para você uma série de razões interessantes para você sentar aí e parar um pouquinho para pensar e meditar as coisas conosco. Aqui em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículos de 3 a 5, nessa segunda epístola, a Bíblia diz que chegaria um dia em que as pessoas procurariam estar cercadas de mestres segundo as suas cobiças, porque elas sentiriam como que uma irritação, uma coceira nos seus ouvidos para não darem crédito à verdade, mas acolher com muito amor a mentira. E assim desprezando o ensino de Deus, e isso levaria eles a desviar os seus ouvidos da verdade. Mas eu e você, o texto vai dizer, diz que nós temos que ser sábios e suportar as aflições e fazer a obra de um evangelista, de alguém que está comprometido em levar o Evangelho de Jesus para as pessoas que ainda não tiveram um contato sadio com a fé evangélica, como o texto sugere para nós. Então eu quero convidar você a estar entendendo por que o motivo dessa série. Como nós já entendemos, por termos um vasto número de mestres que procuram ser convenientes às pessoas e inconvenientes para com Deus, procuram agradar a homens e não agradar a Deus, procuram falar antes a vontade dos homens do que o próprio desejo de Deus. Nós queremos então examinar o que dizem esses mestres, como que a mídia dominante, falo das TVs e rádios do nosso país, veiculam estas informações e como eles trabalham isto, como os mais diversos sites evangélicos gospel tratam as questões que envolvem a nossa fé, como eles divulgam essas ideias. Então aqui nós estaremos buscando entender, como é foco deste programa, os pontos divergentes com respeito à nossa fé, com respeito à fé evangélica, à fé bíblica, à fé na palavra do Senhor nosso Deus e, acima de tudo, a nossa crença indubitável e infalível no Senhor nosso Deus, como a própria palavra de Deus nos sugere. Vamos estar aqui velando e também orando sobre a nossa fé santíssima. E que o Senhor nosso Deus nos faça hábeis, nos faça capacitados para entender tudo aquilo que da sua parte nos for dado. E essa série de estudo bíblico, ela vai trazer para você elucidações bem profundas acerca dos mais diversos ensinos. E aqui eu quero voltar a minha mente e trazer cativa a minha mente à obediência de Cristo Jesus, pois um dia desses decidi comprometer-me com o Senhor Jesus e entregar a minha vida a Ele. E a minha vida hoje está entregue ao Senhor, a minha alma, o meu entendimento, o meu coração, as minhas forças. Todos estes agora também são servos do Senhor Jesus a serviço do seu reino. E eu quero chamar a sua atenção, porque com verdade você já deve ter vindo à internet, procurado e ter escutado muitas coisas, algumas coisas boas e outras ruins. Aqui nesse programa você vai ouvir uma série de coisas boas, e é provável que como homem eu também tenha esse desvairo, essa tolice de em algum momento ou outro fazer como fez Pedro, deixar de olhar para Cristo e começar a olhar para as ondas, as turbulências da vida e começar a querer dar uma resposta baseado no humanismo, querer dar uma resposta baseado nos desejos dos homens e ser um desses líderes que fala coisas agradáveis ao povo e desagradáveis, claro, a Deus. No entanto, eu quero chamar a sua atenção. Nós temos uma motivação e você diz assim: pastor, e qual que é a motivação desse programa? Oséias 6,3, o Senhor nos fala
cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É mais uma afirmação aqui do Santo Texto em alguns livros anteriores a esse que eu acabei de ler. Mas o desafio de Oséias 6,3 é: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída é como a alva e ela é certa. E essa saída do Senhor, ela virá a nós como aquela chuva temporã e serôdia que rega a terra e faz a manutenção da vida e da existência. E assim como essa é a saída do Senhor, eu tenho crido que cada vez que abro os meus lábios para falar do santo livro de Deus, o seu Santo Espírito me guia a toda a verdade de Deus, e é exatamente por estar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus para procurar trazer as verdades do céu para a terra, e em específico essa boa terra que é o teu coração, é que eu estou aqui sentado buscando trazer o melhor entendimento que da parte de Deus nos for dado para o seu crescimento espiritual. E a nossa motivação não é outra, é conhecermos e prosseguir em conhecer o Senhor. 2 Pedro 3,18, esse é um desafio que nos é posto pelo próprio Senhor nosso Deus, quando diz, por meio do seu Espírito Santo, por boca do apóstolo a quem ele escolheu, dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Ele seja dado a glória desde agora até no dia eterno. Então eu quero chamar a sua atenção e dizer que o nosso propósito é crescer em graça, em conhecimento diante de Deus e dos homens, como aconteceu com Jesus, como aconteceu com João Batista, e mais ainda, que através deste conhecimento que nós vamos obtendo dia após dia, crescendo gradativamente de forma contínua, a gente possa estar glorificando a Deus por meio das nossas elucidações, as nossas definições, posicionamentos de fé, de maneira a somar com o conhecimento que você tem. E aqui nós pretendemos ser muito profundo no sentido bíblico, embora, é claro, estarei trabalhando dentro das minhas limitações humanas, e como ser humano limitado, às vezes coisas que eu penso que sou tão profundo, você está muito mais adiantado do que eu. E aí você vai simplesmente me ajudar a glorificar a Deus. Coloca as suas perguntas aí abaixo, coloca as suas perguntas no e-mail que aparece aí na tela, vai colocando as suas perguntas, trazendo para nós os seus pedidos de esclarecimento, explicação sobre alguma coisa, e sim, nós queremos levar para você o entendimento. Em nenhuma das minhas respostas eu quero dar esta resposta divorciada do contexto bíblico, do contexto da palavra do Senhor nosso Deus. Alguns mestres hoje nos nossos dias, ele tem sentado, a motivação única é falar das suas luxúrias, das suas concupiscências, dos seus desejos imorais, que eles, por o seu alto grau de definição teológica e também de aprofundamento nos vernáculos da nossa língua, esse cidadão pode sentar-se com os seus seguidores e então fazer aquela explicação pró-prostituição, pró-liberalismo, pró-pecado e todas essas coisas. No entanto, eu quero usar a palavra de Deus como um bálsamo que vai sim ser posto sobre as minhas feridas. Eu quero usar a palavra de Deus como um martelo, quero usar a palavra de Deus como uma espada, quero usar a palavra de Deus no sentido em que o nosso Senhor Jesus usou no caminho de Emaú, que ardia no coração dos seus discípulos ao ouvir as suas palavras, ao ouvir as suas declarações. De semelhante modo eu continuo orando e pedindo ao Espírito Santo que me faça capaz de usar a palavra desta maneira, porque nós temos um foco. O nosso foco é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. O nosso foco é, antes de tudo, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É santificar a Cristo como Senhor no nosso coração, estando sempre pronto para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em nós. E qual é a nossa precaução ao trabalharmos os textos bíblicos, ao trabalharmos
a nossa concepção bíblica e espiritual que nós encontramos aqui na palavra de Deus. A Bíblia diz que nós não podemos ser insensatos, de maneira alguma. O texto vai dizer, por isso, não sejais insensatos, mas compreendei qual seja a vontade do Senhor, em Efésios 5:17. Então, eu e você precisamos ser sensatos, ser prudente, não pensar além do que convém. Não é olhar uma página da Bíblia e dizer aquilo que aprendemos com a filosofia de Sócrates, Platão e Orígenes, Descartes e tantos outros, não. É a gente simplesmente voltarmos à palavra de Deus e somando uma passagem daqui, uma passagem dali, o contexto geral das Escrituras e também daquela parte em específico, capítulo ou livro em que encontra-se o texto que estamos lendo. E então, a partir disso, buscar dar aquele que é o nosso posicionamento e a nossa visão limitada pelo conhecimento que temos. Uma outra precaução que eu gostaria de chamar a sua atenção é aquela de Lucas capítulo 10, versículo de número 26. O que o Senhor nos fala em Lucas capítulo 10, versículo 26? O Senhor Jesus interroga ali uns homens que são peritos no estudo da lei, na preservação da escrita da lei, e ele diz o que está escrito na lei, que era o único livro de fé que era credenciado ali pelo próprio Senhor Jesus, era lei, salmos e profetas, é assim que ele define. Então, ele diz o que está escrito lá. E como é que vocês leem o que está escrito lá? Como é que vocês interpretam o que está escrito lá? Vocês interpretam aquilo que está escrito na lei divorciado do contexto das afirmações que o Senhor nosso Deus fez a Moisés, aos profetas e que foi mais tarde expressada nos Salmos? Como é que vocês estão trabalhando a palavra do Senhor nosso Deus? O próprio Senhor Jesus disse, as palavras que eu digo, eu não as digo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. E seguindo o modelo de Jesus e não de alguns grupos aí que pretendem ser donos da palavra, de interpretar a palavra chamando as pessoas de crianças que não entendem e sem usar texto bíblico, começam a usar texto como pretexto para as suas heresias, o que fica alto e claramente evidente é que a única preocupação que eles têm é ter um discurso filosófico bem exacerbado, recheado de palavras que fogem à praxe das pessoas, o dia a dia delas, o cotidiano. Então, eu quero chamar a sua atenção para esse tipo de precaução. 2 João capítulo 1, o versículo de número 9, lá a palavra de Deus diz que todo aquele que ultrapassa ou prevarica contra a palavra de Deus e não persevera na doutrina de Cristo, esse tal não tem a Deus. Então é muito importante que perseveremos na doutrina de Cristo, é importante que a gente tenha tanto o Pai como o Filho, é importante que a gente tenha assim. E você pode confirmar lá em 2 João 9, como isso é importante. Minha gente, não queira ultrapassar o que está escrito na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Procure ler a Bíblia Sagrada nas mais diversas versões. Tenho dedicado meu dia, lido as mais diversas versões em português, em inglês, algumas versões que têm me ajudado a ter um conhecimento bem mais aprofundado do texto, e a cada versão nova que você pega, você passa a entender um texto de maneira mais clara, de maneira mais aprofundada, de maneira mais profunda, e aí sim você passa a ser um examinador profícuo das Escrituras quando você se debruça sobre o livro sagrado e então você devota sua mente a Cristo. Eu quero agradecer você que esteve conosco nessa apresentação do nosso Entendendo os Pontos Divergentes. Que Deus continue nos conduzir em triunfo e continue a nos dar o entendimento necessário para cumprirmos a sua vontade de glorificarmos a Cristo através do conhecimento que Ele nos deu. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E a Ele a glória, a Ele a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus em Cristo abençoe você e toda a sua casa.